Fala pessoal, tô de volta aqui para o terceiro vídeo dessa trilha introdutória ao Kit VR, a metodologia Validation Rocket, detalhando para vocês o ciclo Validation Rocket. Nesse terceiro vídeo, eu vou falar para vocês de 3 estágios do ciclo Validation Rocket, da metodologia Validation Rocket. Eu vou falar do estágio 5, do estágio 6 e do estágio 7. Começando pelo estágio 5, o estágio planejar, como eu havia dito para vocês no vídeo anterior, no estágio 4, priorizar, a gente seleciona no mar de hipóteses, naquele mar de bolinhas vermelhas, uma hipótese para a gente atacar. Uma hipótese chamada hipótese da morte, que é aquela que tem potencial para arruinar o nosso projeto se a gente não buscar informações para comprová-la, para validá-la. Eu até comentei com vocês sobre o termo validação ou validar do Validation Rocket, que é esse o nosso objetivo, é isso que deu o nome à nossa metodologia. Nesse estágio 5, a gente vai transformar aquela hipótese da morte em um plano. A gente vai planejar esse plano chamado plano de voo, que tecnicamente falando é um plano de ação, mas bem mais enxuto do que um plano de ação gigantesco. Então a gente chama de plano de voo ou plano de validação. Estágio 5, estágio 6 e estágio 7 acontecem na segunda ferramenta de lançamento chamada propulsor, que é essa que está pregada aqui. Você recebeu esse material junto com o foguete, junto com o PDF de explicação sobre a Validation Rocket, dando os primeiros passos para você começar a praticar, aplicar o seu projeto, seja de empreendedorismo, seja de inovação corporativa, e o propulsor está lá. Aquela hipótese da morte, que foi o resultado do estágio 4, priorizar, a gente começa a traduzi-la na fase 5, planejar, aqui no propulsor, na parte de baixo. Como eu disse para vocês, é um plano, esse vídeo é um vídeo introdutório, essa sequência de vídeos é uma sequência introdutória, e eu vou explicar só esse passo aqui, que é o passo mais importante da etapa 5, do estágio 5, que aqui, a hipótese da morte, aqui embaixo, ela necessariamente vira uma pergunta. E, obviamente, se ela vem da hipótese da morte, essa pergunta, na nossa metodologia, é chamada de pergunta da morte. Então, aquela hipótese precisa virar uma pergunta, e é baseado nessa pergunta que a gente vai construir todo o plano de validação ou o plano de voo. Então, a gente vai traduzir aquela hipótese em uma pergunta. É fácil fazer, Dan? Não é fácil formular uma pergunta. Por quê? Porque não é qualquer tipo de pergunta. Então, a gente tem que ver aquela história que o consultor é o cara que sabe perguntar bem. É exatamente isso que a gente vai tentar fazer nesse momento no seu projeto. Então a gente precisa construir uma pergunta e não é qualquer tipo de pergunta. Para ela ficar efetiva e ela trazer resultados importantes para o projeto, para esse primeiro ciclo e para os demais ciclos de validação, ela tem que ser uma pergunta fechada. Esse é o primeiro ponto. Aquela que termina com uma pergunta mesmo, um question mark, não é só simplesmente qualquer tipo de pergunta. Então ela é uma pergunta fechada e, detalhe, ela só pode admitir sim ou não como resposta. Não adianta a gente pensar em talvez ou perguntas abertas. A gente quer uma pergunta fechada. É um exercício um pouco complexo, mas que traz resultados super valiosos para o projeto, principalmente no primeiro, no segundo, até o terceiro ciclo, até a gente pegar exatamente os mecanismos, as manhas e os macetes de como aplicar a Validation Rocket. Depois, realmente, a velocidade que a gente ganha é muito grande. Cada passo que a gente dá, cada ciclo que a gente roda, nós chegamos a resultados cada vez melhores, cada vez maiores, ou como a gente gosta de falar, foguetes voando cada vez mais longe e cada vez mais consistentemente. É isso que a gente está buscando aqui. No estágio 5, depois de formular, a gente formular a pergunta da morte, a gente constrói o que a gente chama de corpo do propulsor. É isso que vai dar força para o teu lançamento. E detalhe, eu não havia comentado isso, vou comentar isso agora com vocês. Cada ciclo você vai fazer um lançamento. Por isso que a gente chama, quem aprende, quem aplica a Validation Rocket todo dia, consistentemente, é chamado de lançador de foguetes. Por quê? O propulsor acoplado ao foguete te dá consistência, ou seja, te dá um modelo bem priorizado, um plano de ação consistente para você decolar. Por isso que a gente chama de lançador de foguete quem aplica a Validation Rocket. E aqui é esse momento em que a pergunta, na verdade a pergunta da morte dá origem a um plano realmente estruturado e, mais importante, você sai do propulsor, essa segunda ferramenta de lançamento, com cada atividade super mapeada. Então você sai daqui efetivamente com um cronograma, você sabe exatamente o que precisa fazer,
quando precisa fazer e quem é o responsável por aquela atividade, que é um erro muito comum na execução de projetos, de inovação especialmente. A gente até sabe quais são as atividades, mas não coloca prazo, vamos deixar acontecer, vamos ver para onde vai e principalmente esquece de determinar quem é o responsável por aquela atividade. A gente não quer apontar dedo na cara de um, na cara de outro. Na verdade, a gente quer um time consistente para que a gente saiba a quem recorrer quando as atividades acabarem, por alguma razão, se as atividades acabarem não indo para frente ou travarem por alguma razão. Então é isso que a gente está buscando aqui. Além disso, não é só um cronograma. A gente busca entender para cada atividade do plano de voo, a gente busca entender que recurso a gente precisa para botar aquilo de pé, que parceiros a gente vai trazer para o nosso ciclo de validação. Então veja, eu não estou trazendo para o projeto inteiro, porque o projeto inteiro ainda não está acontecendo. A gente reduziu ele a uma caixinha pequenininha. Então naquela caixinha pequenininha, quem são os parceiros que a gente vai precisar? E indo além, mais além, a gente vai com investimento. Então lá no modelo de negócio, a gente não vai trazer valores logo de cara. Os valores começam a entrar no nosso jogo, no nosso ciclo de validação, aqui, no investimento. Para cada ciclo, quando a gente for pensar na validação, ou seja, no plano de voo, no propulsor, a gente vai pensar em investimento. Então, ao longo do caminho, quando a gente for rodando vários ciclos, esse investimento do primeiro ciclo soma-se ao investimento do segundo ciclo, e aí do terceiro ciclo e assim por conseguinte, a gente consegue ter clareza da projeção financeira. Por enquanto, coisas simples, passos de criança, depois a gente vai ganhando consistência, vai ganhando velocidade, para chegar adiante. E agora falando para vocês do estágio 6 de construção, agora eu vou explicar, aliás, um pouco mais de detalhe essas 3 fases que estão aqui. O estágio 6 de construção, ou construir, ele tem a ver com especificamente essa etapa aqui embaixo de planejamento. Porque no estágio 6 a gente vai executar a subfase 1 de construção. O que é a fase 1 de construção? É o que a gente vai colocar de pé na nossa metodologia chamada de método para responder a pergunta da morte. Então o estágio 6 do ciclo Validation Rocket, ele é necessariamente pensado para você executar cada uma das atividades que você colocou aqui. Então esse é o estágio de concentrar energia em materializar. É aqui que de fato o seu projeto começa a ganhar vida, na fase de construção, no subestágio 1 de construção. É aqui que a gente está buscando. No estágio 7 lançar, aqui bicho, aqui o negócio vai para cima mesmo. É o momento da gente executar as 2 outras subfases do plano de voo. A segunda subfase de sensibilização, que não adianta eu ter um método de validação se as pessoas não sabem que ele existe. Então aqui é o momento em que você vai contar para o teu público-alvo, o público-alvo que você selecionou aqui na pontinha do propulsor, do corpo do propulsor, você vai contar para eles que o teu método existe. Você não vai necessariamente contar que você está fazendo uma validação, mas você vai contar para ele que você tem alguma coisa no mercado e ele precisa saber que isso existe. As pessoas não vão chegar até você se você não começar a contar para elas. E a outra etapa, dentro do estágio 7, lançar, é a interação. Você vai entregar um método para responder a pergunta da morte, colocar esse método na mão do teu alvo. Colocar no alvo de validação, que nada mais é, muito provavelmente, no seu ciclo de validação inicial, seus futuros clientes, os seus potenciais clientes. Então, estágio 7 de lançar, a gente sensibiliza, que é o termo técnico, quase um marketing digital, e a gente entrega para o cara. E mais do que isso, a gente entrega um método de validação e monitora o que esse potencial cliente está fazendo com o método de validação. Seja isso no ambiente online, seja isso no ambiente offline, presencial, cara a cara. E no próximo vídeo, para a gente fechar esse vídeo aqui, esse que foi o terceiro vídeo, é o próximo vídeo, que é o último vídeo, eu vou detalhar para você o estágio 8 e o estágio 9 da metodologia. Nos vemos no próximo vídeo, que é o quarto vídeo. Um grande abraço.